Webinar Séries Cardiologia. Rodrigo Souza, líder de marketing clínico. Cardiologia estrutural. Breve relato para entendimento do que é a doença e software dedicado de auxílio para o tratamento. Tópicos abordados: anatomia cardíaca, sintomas, tratamento e a doença, tratamento endovascular, endopróteses, planejamento com software dedicado, casos extras, ultrassom e resumo final. Anatomia cardíaca. O coração tem 4 válvulas que mantêm o sangue fluindo na direção correta. Cada válvula possui abas, folhetos ou cúspides, que abrem e fecham a cada batimento cardíaco. A doença valvar faz com que as válvulas não abram ou fecham adequadamente, causando falha no fluxo sanguíneo do coração para o corpo. Aqui então podemos ver o sangue ciclando e circulando no coração. O movimento cardíaco de contração é o que vai expulsar o sangue, fazendo com que ele flua, e para que ele flua então no sentido correto, é necessário que as válvulas estejam funcionando da forma correta. Estas válvulas são válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar e válvula mitral. Sintomas. As manifestações clínicas da estenose aórtica são angina, tontura ou síncope, insuficiência cardíaca, e o prognóstico clínico de disfunção ventricular esquerda é de 50% de mortalidade em 2 anos, e o tratamento da troca valvar aórtica é recomendado nesses pacientes. Aqui então vamos ver uma imagem de uma representação da angina, e é o local que o paciente sente essa dor, então vai do coração subindo até a orelha esquerda e do coração ali para o hemitórax esquerdo, descendo para o braço e antebraço, chegando até o quinto e o quarto dedo. Tratamento clássico. A troca valvar cirúrgica é o tratamento de escolha para pacientes com estenose aórtica sintomática. A mortalidade cirúrgica da troca isolada da válvula aórtica é de 3,2%, e a taxa de complicações do acidente vascular cerebral pré-operatório é de 1,5%, e a ventilação mecânica prolongada ocorre em 10,9%. Esses são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui então uma foto mostrando essa cirurgia aberta, por onde é feita então a circulação extracorpórea, e ali o acesso por onde se costuram então a válvula diretamente sobre a válvula anterior do paciente. Doença valvar cardíaca. As terapias minimamente invasivas da doença valvar cardíaca estão aumentando. É a primeira causa de morte mais comum no mundo. 5 milhões de norte-americanos são diagnosticados com estenose da válvula aórtica a cada ano. 50% dos pacientes tratados com sintomas iniciais da estenose aórtica morrem dentro de 2 anos. O 80% de todas as mortes por doença valvar cardíaca são devido a ataques cardíacos. O implante da válvula aórtica percutânea começou em 2002 como alternativa para pacientes sintomáticos com contraindicação à troca cirúrgica da válvula aórtica, devido ao alto risco cirúrgico ou às condições técnicas que inviabilizam a cirurgia. As principais causas de estenose da válvula aórtica são febre reumática, doença degenerativa com calcificação da válvula aórtica tricúspide, quando a válvula aórtica é bicúspide, e estenose aórtica congênita. 1 em cada 10 pessoas acima de 75 anos sofre com estenose aórtica. A substituição cirúrgica da válvula aórtica é o tratamento convencional, porém 1/3 dos pacientes com estenose aórtica grave não podem se beneficiar da cirurgia devido ao alto risco pré-operatório. TAV é o atual padrão de atendimento para casos de estenose aórtica grave de alto risco ou inoperável. Ensaios recentes mostram evidências da expansão para pacientes elegíveis para incluir aqueles com risco intermediário de substituição da válvula cirúrgica convencional. O número de procedimentos TAV deverá dobrar entre 2017 e 2023 para atingir 210 mil procedimentos até essa data de 2023. Tratamentos endovasculares vamos separar
válvulas e de apêndice atrial. Das válvulas temos então implantes de veia cava inferior ou superior, anuloplastia, procedimento da tricúspide. Da TAV temos os autoexpansíveis, as endopróteses autoexpansíveis ou as expansíveis por balão. Além disso, temos procedimentos da válvula mitral, quer seja o reparo, a anuloplastia direta ou indireta e o replacement, que é a troca da válvula mitral. E com relação ao apêndice atrial, então temos aí dispositivos de oclusão para fechar ele. Vias de acesso. Pode ser transapical, pelo tórax diretamente entre as costelas, entrando, atravessando o ápice, a ponta do coração para chegar até a válvula. Transfemoral, que é a mais utilizada, subindo desde a virilha, passando pela aorta até chegar na válvula. Ou, no caso da mitral, principalmente, a transatrial, onde se sobe pela veia cava inferior, atravessa ali o septo interatrial e se chega na mitral para fazer o procedimento. Próteses valvares cirúrgicas. Aqui vamos mostrar umas válvulas antigas, aqui começando pelas biológicas. Então aqui esse dispositivo, quer seja com válvula de porco ou de boi ou sintética, então elas eram diretamente costuradas no local da válvula anterior, que era removida cirurgicamente, e essa era costurada no seu local. Também temos aqui as metálicas, onde poderia ser por esfera ou por esses dispositivos metálicos. E uma vantagem dessas endopróteses, se podemos dizer assim, é que como ela é de metal, podemos visualizá-las facilmente em uma fluoroscopia. Próteses valvares implantáveis via catéter. Temos aqui as válvulas expansíveis por balão, as autoexpansíveis, que funcionam como um efeito mola, e a expansível por efeito mecânico direto, ou seja, um dispositivo que, ao se mover ele vai expandir a válvula e tem mais capacidade de expandir ou retraí-la. Próteses valvares implantáveis mais utilizadas, temos aí com maior quantidade, primeiro aí a Edwards. A característica dela é a questão de ter o perfil de entrega ultra baixo transfemoral. E em segundo, das mais utilizadas, temos aí a da Medtronic. Sua característica principal é que pode ser recuperado e reposicionado até 3 vezes antes do ponto de não recuperação. Então, antes dela estar totalmente solta do seu dispositivo, ainda poderia ser recolocada 3 vezes. Dessas duas, então, temos aqui um estudo tomográfico delas, mostrando então como está o fluxo de sangue, o que nós estamos vendo aqui é a luz verdadeira da saída do coração para a aorta, vendo aí por onde passa o fluxo sanguíneo, e no caso aí da Evolute, que realmente o sangue tem que passar por dentro da malha, mas também continua perfundindo as coronárias. A da Sanjude permite um fácil engate dos ossos coronários após o implante. O seu formato é justamente para se aderir bem ali aos seios da raiz da aorta. Já a da Boston Scientific, ela tem um formato totalmente inverso e sua característica, então, é uma tecnologia de vedação anular. Então, nitidamente, ela vai se prender melhor ali ao ânulo. Aqui a endoprótese da Boston tem uma característica diferente pelo seu mecanismo de expansão e retração, que ela pode ser totalmente recuperável e reposicionável após a implantação total. Aqui à direita temos a da NVT, que é de uma grande aderência e ela não gira facilmente, perdendo o seu posicionamento. Tomografia computadorizada prévia, a importância do exame. Planejamento do procedimento, severidade da calcificação da válvula aórtica, estudo do risco de fuga ou insuficiência perivalvar, risco de ruptura do ânulus, aorta em porcelana, seleção do diâmetro do tipo de dispositivo, a válvula aórtica bicúspide, que é uma das suas variações com ou sem dilatação, prótese mitral prévia, avaliar a enfermidade coronária, distância entre origem das coronárias e diâmetro dos seios, essa é a principal medida, avaliação da abordagem, qual lado vai entrar, sua tortuosidade e diâmetro, e avaliação das complicações. Planejamento TAV. A TC agora é a ferramenta padrão ouro para o planejamento da TAV. É recomendado para a visualização abrangente da raiz da aorta até o acesso vascular.
Avaliação precisa e abrangente da raiz da aorta e do acesso vascular é essencial para otimizar o resultado clínico. Colaboração. A seleção de pacientes e o planejamento de procedimentos requer uma estreita colaboração dentro da equipe do coração ou da equipe cardiológica. Desafios no planejamento TAV. O tempo. A preparação manual de imagens de tomografia computadorizada consome bastante tempo e o volume de procedimento continua a crescer. Daí também então a importância de softwares que agilizam o tempo de planejamento. Acurácia. A precisão da medição depende muito da experiência do operador e medições inconsistentes podem afetar negativamente o resultado clínico. Daí a importância de se treinar o pessoal. E reporte. A falta de padronização de relatórios pode complicar a comunicação dentro da equipe cardíaca e a eficácia do planejamento. Aqui agora um exemplo de software de planejamento, onde nós temos aí várias medidas de diâmetros em toda a aorta e o mais importante é a medida dos diâmetros na região da bifurcação das ilíacas para baixo, onde se avalia também a tortuosidade e através dos diâmetros se pode escolher qual o melhor local de entrada via ilíaca direita ou esquerda. E com os vasos retificados tem uma boa visão de variações na sua tortuosidade e diâmetros. Análise TAV. Avaliação da válvula na raiz da aorta. Vamos ver agora as principais medidas. Precisamos definir o plano anular durante a sístole. Os 3 folhetos para isso têm que estar subindo ao mesmo tempo. Abaixo da junção ventricular aórtica anatômica, vamos fazer as medidas. Plano anular, diâmetro, perímetro e área, representado em amarelo, diâmetro do seio aórtico, diâmetro da junção sinotubular, distância das coronárias no nível do anel, distância do anel aórtico na junção sinotubular, diâmetro máximo da aorta ascendente, o ânulo em si, que é 5 mm abaixo do anel, e o ângulo entre o anel e o plano axial. Análise da TAV. Automação e fluxo de trabalho guiado para um planejamento TAV eficiente. Mais um software da plataforma Edison. Fornece um fluxo do trabalho simplificado e guiado para permitir análises fáceis e eficientes dos seus estudos TAV. Suporta a comunicação consistente e padronizada. 80% mais rápido na detecção do plano do anel e medições do anel aórtico. Uma melhorada correlação média entre os operadores das medidas do anel aórtico. Essa é a versão nova do software de análise de TAV e, através do software, avalia a raiz da aorta e planeja o acesso periférico em um único aplicativo. Gere medidas relevantes conforme indicado pelas diretrizes da Sociedade de Tomografia Computadorizada Cardíaca, como volumes de calcificações e angulações ideal do braço C. Comunique resultados usando a tabela de resumo ou relatório automatizado. Ainda na versão nova do software, mais recursos, como o modo de depósito de 3 pontos para refinamento preciso do plano anular, fluxo de trabalho guiado para medições completas de planejamento pré-procedimento, vista perpendicular do gráfico da curva S demonstra um ângulo do trabalho do braço C para a implantação da válvula, medição automática do volume de cálcio da válvula aórtica e tabela de resumo do relatório automatizado para comunicação consistente e eficiente. A TAV com Roadmap 3D, utilizando o software Valve Assist. O mínimo que nós vamos usar aí é a aorta, né? Se tivermos a aorta toda da tomografia, desde o cajado aórtico até as ilíacas, é melhor. Também aí a possibilidade de se colocar osso, quer seja todo o osso ou só a parte aí dos ilíacos, de repente, para ajudar no início do planejamento. E a gente pode trabalhar só com o contorno da estrutura ou com o volume total, e escolhendo cada objeto, cada volume 3D, como quer trabalhar. Então aí tem uma melhor visualização da tortuosidade, já vai alinhando a anatomia virtual com a real, mesmo antes de injetar o contraste, tendo aí a borda de alguns ossos ou toda a estrutura óssea. Aqui também mostrando no cajado aórtico, que uma outra referência aí sem necessidade de injetar contraste, além do osso, pode-se criar a coluna aérea na região da carina, onde se ajuda a visualizar aí também mais uma estrutura para alinhamento sempre desse volume tridimensional que vem da tomografia com a anatomia real durante o procedimento do paciente.
Ao pisar no raio-x ou na fluoroscopia, vamos ter essa imagem. Então, para ajudar nesse alinhamento, se pode colocar outras estruturas. Aqui um exemplo mostrando a angulação da aorta, quer seja rodando para a esquerda ou para a direita. O importante aqui é mantermos sempre o alinhamento do anel perfilado para que ele apareça como uma linha. Aí sabemos que estamos com a posição correta de trabalho, em que o anel vai ficar exatamente no perfil. Em azul aqui vemos as calcificações da aorta. Aqui voltando para a angulação mais central e mostrando aqui na direita um exemplo de quando o anel está um pouco torto, que deixamos de vê-lo em perfil absoluto, deixamos de vê-lo simplesmente como uma linha. E aqui do lado direito também foram incluídos pontos adicionais nas cúspides e ponto nos ossos das coronárias. Também foi desenhado ali as coronárias, o osso das coronárias, para ajudar na visualização e entendimento de toda a anatomia para o procedimento. Aqui duas imagens então para se exemplificar aí a diferença. À esquerda uma imagem sem nenhum software, somente visualizando a expansão do balão por dentro da endoprótese. À direita nós podemos ver a diferença do ganho que se pode ter pela visualização tridimensional da anatomia da aorta sem injeção do contraste. O software aqui está fazendo uma leve subtração com reforço de toda a parte de calcificação e os dispositivos, tendo dessa forma uma visão muito mais ampla de toda a anatomia, se conhecendo melhor e diminuindo muito os riscos do procedimento. Aqui mais um exemplo de uso do software, novamente com a Edwards, então mostrando aqui os ossos em verde no começo do procedimento, até a passagem, até a subida do pigtail até a região. Nesse caso a válvula já está colocada, porque nós estamos fazendo aqui uma revisão do procedimento já no final, e a direita aqui já com o osso retirado, já no final do procedimento, também um controle da coronária direita, mostrando aí que não tinha muita margem de erro para esse procedimento, a importância do uso do software, dessa forma entendendo melhor a anatomia e tendo menos riscos aí para o paciente. Aqui com outra endoprótese, novamente mostrando, já também uma revisão, mostrando na imagem da esquerda, a endoprótese sendo implantada aí com o volume renderizado em vermelho, e depois à direita um controle final fazendo a injeção de contraste, mostrando todo o seio aórtico ali, as coronárias bem ajustadas, bem adaptadas, tendo maior precisão do entendimento durante e após a implantação para saber como está realmente aderido a estrutura metálica à anatomia real do paciente, tendo como base para isso a anatomia virtual tridimensional com o seu planejamento. Mostrando aqui um encaixe muito bom então da anatomia real com a virtual mais uma vez. Aqui mais um caso usando o Valve Assist, um caso de artéria pulmonar, mostrando aqui à esquerda uma imagem de uma tomografia, mesmo que seja de baixa resolução, mostrando a anatomia óssea, a aorta e a artéria pulmonar, para ajudar a encaixar na anatomia real do paciente sem o uso de contraste. Depois se retirou o osso, mais para frente se retirou também a aorta, deixando só a artéria pulmonar. Aqui com o volume renderizado da pulmonar, mostrando pós-implantação do stent de base, então dois ângulos diferentes para a visualização desta, e ao final aqui nessa imagem maior à direita, já com o stent e a válvula por dentro dele, mostrando um bom encaixe, uma boa visualização e entendimento da anatomia. Mais um caso aqui, usando como base o Valve Assist, de fechamento de apêndice atrial agora, mostrando aqui na esquerda a renderização do volume vindo da tomografia, onde o software limpa automaticamente o átrio, se faz ali alguns ajustes, as medições, as marcações que queira. Isso vai servir como base aqui, através da tomografia, para se usar em tempo real. Aqui então sendo mostrado na prática o uso do software, quer seja à esquerda só com o contorno da superfície do volume, ou então com todo o volume, onde se controla a transparência desse para que não atrapalhe também a visualização interna do raio-x. Integração com ultrassom, e aqui à direita um caso do ultrassom da GE, mostrando aí um apêndice atrial recém-colocado. Vamos agora para um vídeo mais explicativo.
Resumo final. A importância do conhecimento do uso do software avançado, otimizar o fluxo do trabalho, minimizar o tempo de procedimento com melhor visualização e entendimento da anatomia tridimensional em tempo real, e ganho de acurácia e efetividade.